Oi, pessoas do meu coração, eu sou Ana Clara Maimone, esse é o Ainda Sem Nome. Tô mais loira com essa sobrancelha terrorosa. Não posso ficar no meio da minha câmera porque ela está quebrada e fica entrando a luz. E estou com uma ring light que vai acabar a bateria em 1 minuto, mas 2 anos depois eu ainda estou aqui para falar do meu intercâmbio. E hoje eu vou contar da primeira vez que eu briguei com a minha host family. Eu estava lá há literalmente 1 semana. Na sexta-feira, antes de completar 1 semana, eu tava na aula de inglês e essas, acho que eram 2 meninas, a Michaela e a Bridget, falaram: vamos no aniversário da Isabel segunda-feira? A gente te leva e a gente te devolve em casa. Falei com a minha host mãe, ela disse sim, pode ir. Na segunda-feira, de manhã, foi o primeiro dia de aula da Elisa, então eu pude mostrar a escola pra ela, assim como me mostraram na semana anterior. E aí, inclusive, quem me mostrou a escola, que foi a Katie, me mandou uma mensagem assim: Is there a new exchange student? Give her to me. E, enfim, apresentei a escola pra Elisa, a gente almoçou juntas. Ok. Depois estava acabando a aula, as meninas, a Michaela e a Bridget, eram líderes de torcida. E elas falaram, então, o plano é esse. A gente vai sair depois do nosso treino de líder de torcida, que acaba às 4, mais ou menos, vai passar no Walmart, vai comprar o presente da Isabel, vai pra casa da Bridget trocar de roupa, e aí a gente vai para a casa da Isabel, esperar ela chegar do trabalho, pegar ela do trabalho, e vamos para Florence, que é onde a gente ia comemorar o aniversário a 1 hora de distância. Nisso, eu mandei mensagem para a host mãe, informando todos os planos, e que a gente estaria saindo para Florence mais ou menos 6 horas da tarde, que ia ser a hora que ela sai do trabalho, que a menina chega em casa, enfim, a gente ia sair umas 6 horas. Ok. Esperei o final do treino delas de líder de torcida, pegamos o carro, a gente na verdade foi na Bridget primeiro, e comecei a entrar em depressão aí, porque todas as casas que eu já tinha visto tinham a aparência da minha casa, que era uma casa térrea, que era uma casa suja, quebrada, de madeira, fedida, enfim, cheia de móveis velhos. E aí eu cheguei na casa da Bridget e era um palácio. Parecia a casa do meu tio de Atlanta, e ela tinha literalmente o porão inteiro pra ela. O irmão morava lá, ele foi pra faculdade e ficou pra ela. E tinha geladeira, tinha cozinha, tinha um espaço pra festa, tinha sala, televisão, o quarto dela. Era um palácio, a casa toda branquinha, clean, organizada. E eu jurava que naquela cidade só tinha casa antiga. Eu percebi que eu estava errada naquele minuto e eu comecei a ficar meio, putz, eu podia buscar algo melhor e parar em uma casa assim, e eu tô na minha casa do jeito que ela é. E enfim, a gente trocou de roupa no banheiro, que era maior que o meu quarto nesse momento, e fomos pro Walmart. A gente buscou a Daniela, que era outra amiga delas, e a Daniela ela é filipina, e a vibe dessa menina era o que definia o rolê. Completamente maluca, ela me ofereceu bala, eu inclusive perguntei se tinha droga, porque a energia dela era... Sabe aquelas pessoas pilhadas? Enfim, that was Daniela. Éramos 4, né? A gente foi no Walmart comprar o presente da Isabel, e aí, coisas estranhas que estadunidenses fazem, dar cobertor de presente, isso é super comum. Elas escolheram uma basket, né, tipo uma cestinha de pano, com um cobertor dentro, e escolheram alguns doces pro presente de 18 anos da menina. E cartão. É sempre importante ter cartão, e as pessoas botam dinheiro no cartão. Acho que cada uma pôs $10 e não me envolveram. E aí elas pagaram pelo presente e fomos pra casa da Isabel esperar ela. Esqueci de comentar que a casa da Daniela também era uma mansão, e ela tinha tipo 8 irmãos, sei lá, mas era uma casa muito grande. A casa da Isabel era um pouquinho menor, mas ainda assim, todas essas casas eram de condições que eu invejava mesmo. E aí, esperamos ela, chegou do trabalho, a gente trocou e foi para o carro dela, que é a Isabel que ia dirigir até Florence, a pobre, no aniversário dela. Entregamos os presentes e quando a gente já tá a uns 10, 20 minutos a caminho de Florence, ou seja, já são 6h30, a host mãe, na verdade, eu acho que nem sei se foi a host mãe que mandou. Por quê? A minha irmã, que nem era mais velha, porque ela tinha 17 e eu tinha 18, começou a conversar comigo falando: a host mãe falou para eu te falar que é pra você estar em casa 8 horas. Então, eu não consegui achar a conversa com a host mãe, mas eu achei a conversa com a irmã. Vou colocar. E aí, eu não consigo lembrar se eu tava tendo 2 conversas paralelas ou se eu tava falando só com a irmã, achando que a host mãe tava pedindo pra irmã me falar essas coisas. Mas, ela disse que eu tinha que estar em casa às 8, e eram 6h30, eu estava a caminho, então a gente ia chegar lá às 7,
Não tinha como a gente chegar lá às 7 e voltar em 1 hora pra estar em casa às 8. Era impossível, porque os planos era ir numa loja de roupa, procurar um vestido pro Homecoming Dance, que ia ser daqui, acho que era algumas semanas, enfim, talvez um mês. Era jantar e jogar boliche. Não dava pra gente chegar na cidade às 7 e eu voltar pra casa às 8 se eu estava de carona. E aí eu falei isso pra ela, falei, não tem como eu chegar 9, às vezes 10, porque eu tô de carona com a aniversariante, ela não vai largar o aniversário dela pra me deixar em casa no horário com outras pessoas, não tem Uber, vou botar a foto do preço do Uber, e o Uber não existia nessas cidades, porque são cidades muito pequenas, então era $100 pra não existia. E falei pra ela assim, a gente nem chegou na cidade, a gente vai comer, não é nada demais, e ela endurecida, tem que voltar 8 horas, tem que estar em casa 8 horas. Me parece alguém que não consegue raciocinar, né? Porque eu estou dentro de um carro, não tem como eu fazer elas me devolverem, não tem como eu sair, não tem como. A irmã começou a me falar, se você não estiver em casa 8 horas, ela falou, não sei se ela falou de verdade agora, ainda não sei, ela falou que você nunca mais vai poder ver elas, que você nunca mais vai poder sair, que não sei o que, começou a me dar punição. E no Brasil eu sou uma pessoa que tem muita liberdade e é normal pra mim ir para uma festa 8 horas. Pelo menos nessa época que eu ainda era menor de idade, assim, né, antes de ir para os Estados Unidos. Ir pra uma festa às 8 e voltar à meia-noite era comum. E aí, ter que estar em casa às 8 horas e punições, eu fiquei tipo, o que tá acontecendo, né? O que é isso? E o argumento que eles tinham é que eu tinha que estar em casa às 8, porque era uma school night, e a gente tinha que acordar cedo. Mas todos os dias da semana anterior, já que era a minha primeira semana, a gente tava indo deitar às 11. Por que agora eu tinha que estar em casa 3 horas antes da hora de deitar? E aí, ela, acho que nesse momento foi a Roxmãe mesmo que falou, que eu chegando depois das 8, eu ia atrapalhar a rotina do sono das outras irmãs. Justo. Falei, posso dormir na casa da Bridget então? Porque aí, eu não vou chegar no meio da noite atrapalhando a rotina de sono. Amanhã a gente se encontra na escola e volto pra casa com vocês, tranquilo. Ela achou isso um absurdo, falou, o que essas cheerleaders estão te fazendo falar? Elas pegaram seu celular, você não era assim, o que aconteceu com você? E eu, como assim? Era só uma sugestão. E entrei em desespero, né? Eu tentava não... Eu passava um pouco para as meninas o que estava acontecendo, porque eu tava no celular, mas tentando curtir. A gente chegou na loja de roupa. Okay, this looks like a fancy place. No, some of these are so expensive. Eu experimentei algumas pro Homecoming Dance. Tudo absurdo, de 50 para 60 dólares pra cima. Não levei nada. E aí fomos jantar. Chegando no restaurante, a Hailey, né, que era a irmã mais velha, que nem era mais velha, falou, tipo, que a Roxmãe ia me buscar. E aí eu mandei mensagem pra Roxmãe. Ela disse que você vai me buscar, é verdade? Ela, não sei porque você tá inventando essas coisas, não tem condição de eu te buscar, eu tenho mais o que fazer da minha vida, mas você tem que estar em casa. Tipo, que lógica é essa? Que lógica é essa? E eu fui mandar mensagem pros meus coordenadores. O Michael, que era o coordenador regional, ele me falou, não, respeite as regras. E eu, Michael, não tem como eu voltar para casa. Ele, não, mas não fique chateado e respeite as regras. Tipo, é muito foda ser a criança ali. E aí eu tentei achar o telefone da coordenadora geral, que era brasileira. Perguntei pra todos os intercambistas de Hamilton se alguém tinha o telefone dela. Até que quem me salvou, claro que foi o Coco. Se vocês não estão entendendo, assiste os últimos vídeos. E aí eu liguei pra Ana, afastei das meninas, liguei pra Ana. Na hora que eu liguei pra Ana, eu caí no choro, em desespero, assim, em prantos, que eu não sabia o que fazer, que eu tava com muito medo deles brigarem comigo, de eu ser punida com alguma coisa, e que era absolutamente impossível de eu chegar em casa às 8. Expliquei toda a situação pra ela, e ela tentando me acalmar, né, e falou, não, fica aí, curte seu rolê, e a hora que der você chega em casa e eu vou amenizar as coisas por aqui. Foi super legal comigo. Me ajudou muito, de verdade. Aí, a partir, tipo, depois de 1 hora sofrendo dentro do carro e até chegar no restaurante, roupas, que eu consegui comer e aproveitar o restaurante. Eu me diverti muito com as meninas. Foi um rolê muito tranquilo. Foi um rolê muito tranquilo. A gente literalmente comeu e tirou fotos. E aí elas falaram, não, tá tarde pra gente ir pro boliche, vamos voltar mesmo. No restaurante a gente foi no Riccatonis, que eu apaixonei nesse lugar. O melhor espaguete que eu já comi na minha vida. E eles davam um pãozinho com um molhinho de azeite e alho, que era maravilhoso. Nossa, eu amo esse lugar. Stick more, you know what I'm saying? Yes, ma'am. Like, look at that. Sticky.
Parmesan? Era uma gracinha, e essas meninas sempre muito legais, a gente tirou muitas fotos no final. Fiz amizade, assim, com elas, sabe? Pensei, pô, minhas primeiras amigas de verdade, aqui um grupo ainda com cheerleaders. Eu tô vivendo o sonho estadunidense. E aí, ok, voltamos de carro, cantando, berrando as músicas. Foi muito divertido. Foi muito divertido, assim, a partir do momento que eu consegui curtir, valeu muito a pena. E eu cheguei em casa, era 9h14. E eu pensei, eu vou morrer, vou levar um tiro, vão acabar comigo. Porque o pai das meninas, quem cuidava delas era a tia, mas o pai das meninas sempre andava com arma. Eu falei, boa coisa, isso não pode ser. Quando eu cheguei, a tia delas, a outra tia, né, porque eram o pai e as duas irmãs do pai. A outra tia estava sentada na porta de casa. E aí eu, né, cheguei morrendo de medo, as meninas me deixaram na porta. E eu falei, nossa, a Roxo-mãe tá muito brava. Aí ela só tá decepcionada, mas ela não tá em casa, pode entrar tranquila. Não tinha que estar em casa às 8, porque tinha que dormir? Por que 9h14 ela não estava em casa com as 3 filhas? Que não são filhas dela, mas enfim, minhas 3 Rose Sisters. Por quê? Né? Não tô entendendo. Não tô entendendo. Eu tinha que estar em casa às 8. Mas aí eu cheguei, né? Saí correndo, tomei meu banho, deitei na minha cama. Quando elas chegaram era mais de 10 horas, porque eu ainda tava acordada. Consegui escutar, mas me fingi de dormir. Era umas 10h30 era que elas chegaram, porque eu tinha que estar em casa às 8. E a gente nunca mais falou disso. A gente não falou assim, né? Nos dias seguintes. Mas aí fica pra outro vídeo. E foi assim que eu me senti cega, invisibilizada, ninguém conseguia me dar uma solução, não tinha como eu voltar pra casa, só sabiam exigir que eu chegasse em casa no horário e falar que iam me punir. E eu tive que presenciar não, né, aguentar a Rose Sister 1 ano mais nova, agindo como se fosse a minha mãe, falando como se fosse a minha mãe, e até hoje eu não sei se era de fato as coisas que a minha mãe pediu pra ela falar, ou se ela só queria fazer o inferno da minha cabeça. Mas é isso, espero que tenham gostado. Vou tentar, por favor, vou tentar muito continuar postando o resto do intercâmbio, agora que tá fazendo 2 anos, pra ficar mais ou menos na data em que as coisas aconteceram, só que atrasado. E continuem assistindo. Beijinhos.